Robôs. Ah, os robôs. Essas criaturas maravilhosas que habitam o nosso imaginário e, de certa forma, convivem conosco em alguns lugares. Você não vê muitos robôs por aí quando anda na rua, mas existem pequenos robôs convivendo conosco. Desde esses que limpam a casa, sabe, os famosos aspiradores de pó, são robozinhos, até os grandes robôs que fabricam automóveis nas fábricas espalhadas mundo afora, as montadoras, e outros robôs que andam por aí. Os robôs fazem parte da nossa vida, mas fazem parte principalmente da nossa imaginação. E existem algumas pessoas que contribuíram de forma definitiva para que isso acontecesse. Você pode até não conhecê-las, pode nunca ter lido nada delas ou lido algo sobre elas, mas é por causa delas que boa parte do imaginário dos robôs que você tem, que eu tenho, que a maioria das pessoas tem, existe. Um imaginário que faz com que a gente pense que os robôs podem ser amigos, companheiros, trabalhadores ou perigosos, violentos, exterminadores. Nós convivemos sempre com essa visão dúbia dos robôs. Isso tem a ver com a própria história de como os robôs foram imaginados. Existem alguns autores que se tornaram fundamentais para a imaginação sobre os robôs. E muito do que a gente hoje vê sobre robôs e quando se fala de robôs, ou são cópias mal feitas das ideias desses autores, ou são inspirados nas ideias desses autores. É claro que eu estou falando, antes de tudo, de Isaac Asimov e o seu livro Eu, Robô, de 1950. Isaac Asimov é considerado o mais importante autor quando o assunto é robô, porque ele escreveu contos de ficção onde os robôs são personagens principais, e também porque, ao escrever esses contos, ele acabou criando algo que ficou conhecido como as 3 leis da robótica. São 3 princípios que, fundamentalmente, fazem com que os robôs tenham que obedecer aos humanos. Os robôs não podem fazer nenhum mal aos humanos. Os robôs têm que proteger a sua própria existência, desde que isso não coloque em risco a existência dos humanos. Asimov imaginou essas 3 leis quando ele imaginou que os robôs existiriam de forma produzida em larga escala, que conviveriam conosco, que fariam parte de várias atividades humanas, e que para isso seria necessário programá-los para obedecer aos humanos, para que não houvesse nenhum risco para os humanos. Risco que, evidentemente, viria dos robôs. Asimov acabou, então, fundando toda uma tradição a respeito dos robôs, de como eles deveriam ser, para que eles serviriam. Claro, Asimov, nos anos 50, nos anos 60, ele pensou em robôs principalmente fora da Terra. Ele pensou em robôs trabalhando na construção de estações espaciais, explorando minas em planetas até fora do sistema solar. Asimov foi um grande autor de ficção científica, e ele não escreveu apenas sobre robôs, mas ele é mais conhecido por ter escrito sobre robôs. Ele mesmo, mais de uma vez, se manifestou: olha, eu não gostaria de ser conhecido por alguém que escreveu sobre robôs. Mas assim ficou, graças ao livro Eu, Robô, que na verdade ele queria que se chamasse Mente e Ferro. É bem diferente a ideia que está por trás do título original que ele pensou. Mas o seu editor, lá em 1950, disse: não, vamos chamar de Eu, Robô, que na verdade é uma coletânea de contos que ele escreveu separados e depois ele juntou na coletânea Eu, Robô, e deu uma lógica que, se você já leu, você deve saber. Se você não leu, eu recomendo que leia. Existe algo que interliga todas as histórias que estão nos contos do livro Eu, Robô. Depois de Asimov, nós tivemos um outro autor que recheou o imaginário moderno sobre a possibilidade de existirem robôs e o que eles poderiam fazer. É Philip K. Dick, outro grande autor de ficção científica, que 18 anos depois do livro Eu, Robô, de Asimov, ele lançou Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? É uma pergunta que está no título do livro. Quem conhece a obra, eu aqui não vou falar sobre isso, é claro, entrar nos detalhes, mas quem conhece a obra sabe por que do título de um androide que poderia sonhar com uma ovelha elétrica. Bom, acontece que androides sonham com ovelhas elétricas
que é o livro de Philip K. Dick, de 1968, acabou sendo a base para aquele que é talvez um dos filmes mais cults da história do cinema, que é Blade Runner, dirigido e roteiro escrito por Ridley Scott em 1982. Ele estreou nos cinemas e foi, no início, apenas um filme mais, e logo em seguida a repercussão entre o público começou a mostrar que esse filme tinha algo a mais do que até podia se esperar no momento em que ele foi lançado. E esse algo é justamente a discussão em torno dos seus personagens tão fantásticos como são o Roy, né, a Rachel, que são androides. Inclusive, Philip K. Dick explica por que escolheu a palavra androide, né, e depois acabou optando por chamá-los, esses androides, de replicantes. É um conceito que ele trouxe da biologia, ele explica lá em algumas entrevistas que deu. Né. E aí nós temos, então, os androides tão famosos de Philip K. Dick, levados às telas por Ridley Scott, e o seu caçador, né, o caçador de androides, o Deckard, que é um personagem icônico também da história do cinema, que foi interpretado por Harrison Ford. Então você tem aí um clássico que, na verdade, converteu-se, né, em um livro de maior alcance e maior relevância quando foi transposto para as telas. Antes do filme Blade Runner, os fãs de Philip K. Dick eram uma comunidade menor do que acabou se tornando depois. E também muita gente até hoje não tem a menor ideia de que Blade Runner veio de um livro chamado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. As pessoas não sabem isso. Logo, não sabem quem foi Philip K. Dick, não sabem que ele é responsável por outros filmes que vieram de seus livros e contos. Minority Report, O Vingador do Futuro, O Homem do Castelo Alto. Todos eles vieram das ideias e dos textos de Philip K. Dick, esse autor dos anos 60. Mas, assim como Asimov, ele acabou ficando mais conhecido por uma história que tem robôs, ali chamados de androids, os Nexus 6. Bom, também vocês sabem que esse filme teve uma sequência e acabou se chamando Blade Runner 2049, que foi lançado no ano de 2019, né, e também segue as ideias que estavam na obra de Philip K. Dick. Na verdade, até avançam mais em algumas questões que o primeiro filme não dava conta, que tem a ver com a identidade de uma criatura como um robô. O que é um robô? Se eles existissem, o que se passaria nas mentes de um robô? Vamos lembrar, então, que Philip K. Dick escreve muito depois de Asimov, e Asimov havia inventado uma coisa chamada cérebro positrônico, que era o cérebro dos robôs. Esse cérebro era quase como o de um humano. A única diferença é que ele não tinha o livre-arbítrio total, porque ele obedecia às leis da robótica. Os androides imaginados por Philip K. Dick não obedeciam às leis da robótica pensadas pelo Asimov. Logo, eles eram capazes de tomar decisões sozinhos e ter atitudes que pudessem prejudicar os humanos. E é por isso, então, que surge a figura dos caçadores de androides. Uma outra coisa interessante é que a expressão Blade Runner não está no livro de Philip K. Dick. Na verdade, Blade Runner é o título de um outro livro, que não tem nada a ver com androides. Mas foi a escolha, né? Foi a opção de Ridley Scott e acabou, vamos concordar que deu certo. Né? Hoje você fala Blade Runner e a primeira coisa que vem na sua cabeça é um cara caçando robôs. Tá? Então a gente tem aí dois autores, né, centrais nessa história. Mas de onde vem isso? Muito bem. O Brasil acaba de receber um verdadeiro presente literário. A editora Madrepérola publicou, traduzido pelo autor de ficção científica brasileiro Rogério Pietro, o livro RUR, Robôs Universais de Rousseau. O que é isso? O que eu tenho nas minhas mãos é a edição em português da mais importante obra no campo da ficção científica no que diz respeito à ideia de robôs. Por duas razões. A primeira porque o texto original é muito bom. A história é muito boa, é muito bem construída. E a segunda é porque foi a primeira vez que foi utilizada a palavra robô. O autor era Karol Čapek, um tcheco da República Tcheca.
na época ainda pertencia ao Império Austríaco. Ele escreveu esta obra como uma peça teatral, Os Robôs Universais de Rossum, que estreou em 1921. Essa peça, ele usa pela primeira vez a palavra robô, que deriva do tcheco robota, que quer dizer trabalho obrigatório, trabalho escravo. Nessa peça, Čapek imaginou um sujeito que teria descoberto uma forma sintética de copiar algo que fosse orgânico, fez vários experimentos até que criou um ser humano, na verdade, uma cópia, e foi nesse momento, talvez, né, o Rogério Pietro, que é o tradutor e eu diria que um dos maiores especialistas na obra do Čapek no Brasil, pode explicar muito melhor, né, é claro, estou aqui me baseando exatamente nas ideias do próprio Rogério, né, que em que momento isso aconteceu? Em que momento em que se optou por dizer que nome terão essas criaturas? Teria sido o irmão de Karol Čapek que teria dito, use robota, robô, robô. Por quê? Porque esses personagens trabalhavam para os humanos, tinham sido produzidos para trabalhar para os humanos. Então nós temos agora, em português, essa obra, uma edição muito bacana, e mais, além da peça original, o texto da peça, há uma adaptação em linguagem de romance feita pelo Rogério Pietro, também extraordinária. Então nós temos duas coisas aqui. Nós temos pela primeira vez em português a obra onde aparece pela primeira vez a palavra robô e que de certa forma inaugura uma tradição de ficção científica onde robôs são personagens principais. Nós temos isso pela primeira vez em português e nós temos a primeira adaptação ao romance, ou seja, ao texto em prosa, da peça de Karol Čapek. Em nenhum outro idioma isso foi feito. O Rogério foi a primeira pessoa que não apenas traduziu para o português, do tcheco para o português, mas também fez a sua adaptação em texto de romance, né, criando uma novela, que é algo absolutamente inédito. Tá? Você pode conseguir o seu na editora Madrepérola, né, e você vai ver que é uma edição primorosa. Então, RUR, como nós dizemos, né, Robôs Universais de Rossum, é uma obra fundamental para a ficção científica. É muito interessante que ela tenha saído em português, e agora nós, o público brasileiro, né, os leitores do português, têm acesso a essa obra e podem, né, de certa maneira, completar esse ciclo, tá, que é essa ideia do o que são os robôs, para que eles servem. Tá, porque nós vamos de Čapek, passando por Asimov, tá, que vai escrever 30 anos depois de Čapek. Asimov, de certa maneira, corrige o problema detectado por Čapek, né? O que aconteceria se os robôs se rebelassem. Asimov resolve isso criando as leis da robótica. E aí você tem, nesse intervalo ainda entre Asimov e Philip K. Dick, você tem o Kurt Vonnegut com o piano elétrico. Né? O piano mecânico, perdão. O piano mecânico não é uma história de robôs, mas é uma história de máquinas. Máquinas que tomam decisões pelos humanos. Algo que estava muito presente na obra de Asimov. E aí então você chega em Philip K. Dick. Androides sonham com ovelhas elétricas em 1968. Então nós vamos de 1921 a 1950, 1952, você tem o livro do Kurt Vonnegut, O Piano Mecânico, e 1968 você tem a obra de Philip K. Dick. Todas elas nos levam a pensar em máquinas, em humanos feitos como máquinas, em máquinas que imitam os humanos, nos robôs, a palavra imaginada lá pelo Karol Čapek. Então, acho muito interessante que a gente tem agora no Brasil, né, essa obra, né, e acho que os leitores de ficção científica brasileiro, todos, né, que gostam de ficção científica, têm agora isso à sua mão, ao seu alcance, né, aqueles que ainda não têm. Eu faço parte daqueles que apoiou o projeto, né, foi um projeto coletivo para publicar a obra, para ela ter a qualidade que ela tem, com excelente prefácio, com mais textos agregados aqui que discutem a obra e um pouco alguns detalhes da vida de Karol Čapek, que era um autor interessantíssimo, vem mais coisa dele por aí, preparem-se. Né? E com isso,
nós temos a possibilidade de conhecer melhor esses autores e pensar junto com eles o futuro, esse futuro que cada vez mais se apresenta como um futuro altamente tecnológico, só que agora com um giro, eu diria, uma mudança importante. E aí sim a gente pode acrescentar mais um autor nessa lista, né, de autores interessantes, que é o William Gibson e o seu Neuromancer, de 1984. O Gibson sai fora da discussão de robôs e entra numa outra discussão, que é a discussão, né, da internet, do mundo virtual, da possibilidade de alterações neuronais, né, nos seres humanos através de intervenções digitais, através de softwares, através de computadores. E a partir daí, toda uma cultura voltada para o universo dos softwares, dos games, do mundo virtual. Essa cultura ficou conhecida como cybercultura. E este autor, William Gibson, é considerado um dos inauguradores do movimento cyberpunk, que são histórias de ficção, distopias futuristas, que imaginam duas coisas, né? O lado altamente tecnológico, cyber, com todos os problemas sociais que surgiriam disso, levando a megacidades, cybercities, ultratecnológicas, onde algumas pessoas ficariam à margem disso. Por isso que o personagem de Neuromancer é uma figura dessas, que está à margem do sistema do qual ele fez parte como hacker. E a partir daí, o Gibson, lá em 1984, não havia a internet como conhecemos agora, não havia rede social, não havia e-mail, não havia nada disso. Haviam apenas games, jogos. E aí, a partir dos jogos, William Gibson imaginou jogos interligados e imaginou essa coisa que é o tal do cyberespaço. Então, nós temos aqui com o William Gibson a inauguração de uma outra tradição da ficção científica que se aproxima mais com o que nós estamos vivendo hoje, que é a discussão em torno das inteligências artificiais. Já não são mais robôs que habitam o nosso imaginário. Vejam que cada vez menos, né, as pessoas pensam em robôs, filmes sobre robôs, livros sobre robôs. Hoje, os intelectuais e as pessoas em geral estão pensando nas inteligências artificiais, no quanto elas podem ser úteis aos seres humanos e, ao mesmo tempo, prejudiciais aos seres humanos. Nesse sentido, elas têm as mesmas características que foram imaginadas para os robôs. Podem ser benéficas ou maléficas. E esse jogo recém começou. O Per Levy, um dos maiores especialistas na cybercultura, disse recentemente: nós ainda não vimos nada. E eu concordo plenamente com ele. O mundo que se inaugura, da alta tecnologia digital, é um mundo totalmente novo. E alguns autores nos prepararam para ele, ainda que nós não soubéssemos, e nem eles, que era isso que estava acontecendo. Bem, eu espero que todos vocês que gostam de ficção científica, que gostam de literatura, que adoram livros, possam ter acesso a RUR, porque os robôs universais de Rossum continuam tão universais como quando ele, Chapek, os imaginou lá em 1920, quando escreveu a peça de teatro que foi estreou, né, pela primeira vez em 1921. É isso aí, vamos em frente, salve resistência, ninguém solta a mão de ninguém, Marielle presente, sempre.